Olá, aqui é o Rodolfo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o objetivo do vídeo é te ajudar a entender sobre Tesouro Direto. Quais as vantagens e as desvantagens, quais os títulos disponíveis para você investir e o mais importante, qual a rentabilidade que você ganha ao investir num título do Tesouro Direto. Fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo sobre o Tesouro Direto. E a nossa primeira reflexão é: o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um programa criado pelo Tesouro Nacional, que é o órgão responsável pelas finanças públicas do Estado, que tem como principal objetivo emitir títulos de dívidas públicas. Esses títulos são investimentos de renda fixa, e como a gente sabe, toda renda fixa a gente está emprestando dinheiro para alguém. E nesse caso, a gente está emprestando dinheiro para o Estado, a gente está emprestando dinheiro para o governo. E o mais legal disso tudo, quando você empresta esse dinheiro para o governo ele te devolve o seu dinheiro acrescido de juros. Calma, fica tranquilo que eu vou explicar detalhadamente título a título. E a nossa segunda reflexão é: o porquê o governo faz isso? Qual o motivo que leva o governo a emitir esses títulos de dívida pública? E aqui a gente vai ter que abrir um parênteses para a gente entender o fluxo de caixa do governo. Basicamente, o governo tem como principal objetivo gerar um bem-estar social na sociedade, diferentemente de uma empresa privada que tem como principal objetivo o lucro. E como uma empresa qualquer, o Estado ele tem ali as suas receitas e tem as suas despesas. E quando a sua receita é maior do que as suas despesas, isso é muito bom para o Estado, muito positivo. Significa que o Estado teve um superávit. Mas quando acontece do contrário, quando o Estado tem uma receita menor do que a sua despesa, o Estado ele tem um déficit. E é justamente por esse déficit que o Estado ele emite esses títulos de dívida pública. Não iremos aqui entrar no mérito pelo qual o Estado fica com esse problema fiscal, porém, basicamente, é importante que você entenda nesse primeiro momento que o Estado ele tem que se lançar mão de dívidas públicas, passar nas contas deles, tendo em vista que ele gasta mais do que aquilo que ele arrecada. Uma outra reflexão importante para a gente fazer é: o que o governo faz com esse dinheiro? O governo ele paga ali gastos e dívidas públicas. Diferentemente quando você empresta seu dinheiro para um banco, por exemplo, e você investe numa LCI ou no LCA, que o banco ele é obrigado a destinar esse valor para o setor imobiliário, para o setor do agronegócio. Aqui, quando você empresta dinheiro para o Estado não tem um setor específico ali para ele atuar. Então, ele tem total autonomia de gastar esse dinheiro ali naquilo que ele achar conveniente. Ou seja, ele pode gastar tanto na saúde, na educação, como no transporte, construir vias, ferrovias. Esse dinheiro ele serve para manter a máquina pública como um todo. Vale importante lembrar que esses títulos são sempre títulos de longo e médio prazo. Significa dizer que antes de você investir em algum título, é importante que você sempre tenha em mente que a lógica do Estado é justamente pegar esse dinheiro, sanar ali as problemáticas deles e no período ali de médio e longo prazo está te devolvendo. Esses títulos são os títulos também chamados livres e isentos de risco, até porque eles têm a própria garantia do Tesouro Nacional, significando dizer que o risco de calote é quase zero. E ainda assim, se o Tesouro não tiver dinheiro para te pagar, ele tem a capacidade de fazer aquilo que nenhuma outra instituição tem, que é emitir moeda. É claro que isso vai gerar um caos na nossa economia, não iremos aqui detalhar o que vai acontecer, isso é assunto para outro vídeo. Agora, de fato, é que quando você investe no título do Tesouro, ele é 100% seguro, ou seja, você vai receber o seu dinheiro, mas o prêmio é ali na data. São títulos totalmente líquidos, ou seja, você pode resgatar a qualquer momento. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro título. E é claro, antes de falar do primeiro título, se você já não é inscrito no canal, se inscreva. E se você já é inscrito, deixe o seu likezinho, deixe o seu joinha. Os títulos eles têm três modalidades. Eles podem ser pré-fixado, pós-fixado e híbrido. E o primeiro deles é o pré-fixado, que é o mais tranquilo. Quando você investe no tesouro pré-fixado, você já sabe o rendimento que você vai ter no final do título, ou seja, já uma taxa acordada entre você e o Estado, significando dizer que o que acontecer na sua vida ou na economia, você vai justamente receber aquela taxa. Então, por exemplo, se você investe no tesouro pré-fixado, que vai te render 10% ao ano, você sabe que você só vai gozar daquela rentabilidade de 10%, nada mais e nada menos. Diferentemente do segundo título, que é o título pós-fixado, ou seja, esse título é o Tesouro Selic. É um título que você não sabe o valor que você vai receber na data do vencimento, até porque a nossa taxa Selic ela oscila com o passar do tempo. Então, basicamente, tem horas que ela está um pouco positiva, tem horas que ela está um pouco negativa, e você vai ter que esperar o título vencer para você saber a sua rentabilidade. Haja vista que a gente tem algumas estimativas
do passado e a gente pode dar uma olhadinha ali quanto a taxa Selic rendeu nos últimos anos, mas isso não significa que isso daí vai dar uma precisão, uma projeção de quanto a taxa Selic vai render no futuro. Então, esse título pós-fixado é um título que, infelizmente, você não vai saber o quanto você vai receber na data do vencimento, porém, por média, você tem como saber ali mais ou menos o valor do seu rendimento. O terceiro título é o título IPCA+, que também é chamado título híbrido, ou seja, ele tem uma parte pré-fixada e outra parte pós-fixada. Significando dizer que esse título, quando você investe nele, você já sabe uma parte do seu rendimento, ou seja, é a parte justamente pré-fixada que você vai receber independentemente do que acontecer na sua vida ou na economia, e outra parte você vai depender de um índice, que é o IPCA, que nada mais é do que o nosso índice que mede a nossa inflação, e a gente também, assim como a taxa Selic, a gente não tem como saber quanto vai render o IPCA, principalmente no final do título ali que você está investindo. Assim como a taxa Selic também, o nosso IPCA, a gente tem uma base ali da média de quanto o IPCA ele vai ficar ali no ano, porém toda a projeção para o futuro é uma insanidade. Infelizmente a gente não tem como precisar o quanto o Tesouro IPCA ele vai render. Então, basicamente, você vai ficar naquela expectativa de ter um rendimento pré-fixado, já acordado entre você e o Estado, e você vai depender dessa parte ali pós-fixada. E no final do período, você vai receber essas duas rentabilidades. E o quarto título é o Tesouro Renda Mais. O principal objetivo desse título é que você tenha um complemento de renda, ou até mesmo uma renda principal, ou até mesmo uma aposentadoria no futuro. É um título totalmente flexível, é um título que rende acima da nossa inflação. Isso é muito importante dizer, até porque se o título rende menos que a inflação, significa dizer que você vai perder poder de compra com o passar do tempo. E esse título, ele tem a proteção de garantir o seu dinheiro contra a inflação, ou seja, ele vai rentabilizar o seu dinheiro maior do que a inflação, significando dizer que no futuro você vai poder consumir as coisas que você consome hoje. É um título que ele tem basicamente duas fases. É importante que você entre ali no programa do Tesouro para você fazer a simulação e os seus cálculos. Então, a primeira fase é justamente a do aporte, ou seja, você vai aportar uma quantidade de dinheiro por um determinado período de tempo. É um título de longuíssimo prazo, é um planejamento realmente de aposentadoria. Você vai ter que fazer ali um projeto ali, um plano, e a partir desse plano você montar uma estratégia totalmente viável para que você consiga o seu objetivo, e aí basicamente você pode projetar isso para 10, 15, 20, até mesmo 30 anos, ou até mesmo mais, e você vai aportar um valor, uma quantia mensalmente, e ali depois você vai ter o período de resgate, ou seja, mensalmente você vai resgatar aquele valor. É importante que você faça os cálculos, até porque cada pessoa tem um objetivo, cada pessoa tem uma estratégia. Agora, de fato é que no primeiro momento você vai ficar só aportando e no segundo momento você vai ficar só recebendo. Então faça os cálculos direitinho, de acordo ali com o seu objetivo, de acordo ali com a sua demanda, para que você realmente tenha os resultados que você gostaria de ter. E o quinto título, não menos importante, é o Tesouro Educa Mais, também é outro título novo que o governo criou com o principal objetivo de financiar a educação de jovens e crianças, ou até mesmo adulto. Não tem problema se você é adulto e você ainda assim pretende galgar algo dentro da educação, você também pode estar investindo o seu dinheiro por lá. Assim como o Tesouro Renda Mais também ele tem duas fases, a fase também de aporte e também a fase do resgate. Você vai ter que entrar ali dentro do simulador do Tesouro Nacional e montar uma estratégia e ver qual a melhor estratégia se encaixa e se adequa ali à sua realidade. Então, por exemplo, se você quer pagar uma faculdade para o seu filho, uma pós-graduação, um MBA, um curso de idiomas ou coisa desse título, e tem como principal investir um dinheiro, o melhor caminho para você investir é justamente no Tesouro Educa Mais. É importante você dar uma olhada principalmente na fase dos aportes. Por quê? Porque você vai ter que ficar aportando um valor ali por um determinado período de tempo e depois você vai ter que dar uma olhada no período de resgate. Então, basicamente, esse período é entre 10 a 18 anos que você vai ficar aportando e normalmente esse período de resgate é um período de 5 anos. E como eu disse antes, você vai ter que fazer os cálculos para saber o quanto de valor você quer aportar mensalmente e o quanto de valor você quer resgatar. Isso serve tanto para o Tesouro Educa Mais, também para o Tesouro Renda Mais. Os títulos do Tesouro, assim como os CDBs que a gente investe aí dos bancos privados, eles também têm imposto de renda.
Só que o imposto de renda desses títulos está condicionado à sua rentabilidade e não ao valor principal que você investir. Ou seja, você só vai pagar imposto sobre os juros. E antes de você investir no título do Tesouro ou qualquer título, é importante que você tenha um objetivo sempre claro e transparente, ou seja, você tem que investir sempre num título que está alinhado com esse objetivo. Pode investir no título do Tesouro tranquilamente, porque são títulos aí que são totalmente rentáveis, líquidos e seguros, e faz com que você realmente consiga aí ter uma boa rentabilidade e faz com que você consiga aí realmente já conseguir dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar os seus comentários aqui abaixo, não deixe também de deixar o seu like e se inscrever no canal para você não perder conteúdo como esse. Por hoje é só, um abraço e até a próxima.